A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Mateus capítulo 5, pega a sua Bíblia. Nós estamos estudando os princípios do reino de Deus no Sermão do Monte. E nós vimos que do versículo 1 até o versículo 12 fala da natureza do povo do reino de Deus. E na reunião passada nós vimos as três primeiras: humilde de espírito, aquele que chora e aquele que é manso. Pega a sua mão nessa hora. Diga: nesse dia eu declaro que a palavra de Deus, que é viva e é eficaz, vem tocando no meu espírito e separando da minha alma as coisas da carne e manifestando o poder de Deus na minha vida. Olha, irmãos, eu queria recomeçar hoje no ponto que eu parei na reunião passada falando de mansidão. E eu gostaria de falar um pouquinho de mansidão. Mansidão não é indolência. Sabe o que é indolência? Aquele sujeito assim, molengão, assim, o mocorongo. Sabe o que é mocorongo? É o palerma. Você pensa que ele é manso. Aliás, a palavra manso, às vezes, tem uma conotação errada, né? Negativa. Esse sujeito é manso mesmo, né? Ele foi chegando e foi se acomodando, não é assim que a gente fala? Ele é manso. Significa o quê? A pessoa que, aquele jeitinho dele, todo especial, ele vai fazendo o que bem entende, o que bem quer, independente da vontade dos outros. Não é isso que a palavra está dizendo. Não é esse manso que vai herdar a terra. Portanto, não é o preguiçoso, não é o indolente, não é o mocorongo, também não é aquele que é gentil politicamente. Você percebe que o cara é gentil, mas é falso. Você encontrou alguém assim? Com a gentileza falsa, aquela gentileza, sabe, que até agride. Não. O manso, como eu disse para você, é apenas a consequência, sabe, de uma atitude de ser humilde de espírito, de chorar diante de Deus. Depois de chorar, qual que é a sua postura diante das pessoas? Pensa um pouquinho. Você já chorou uma vez na vida? Ou muitas? Depois de um bom choro, mas não choro superficial, choro da alma, do coração. Qual que é a sua postura diante das pessoas? Já observou isso? Depois de chorar diante de Deus, você é dócil, você é gentil, você fala baixo, você é suave, você toca nas pessoas. Por quê? Quebrantamento faz isso. Essa palavra de Deus fala a consequência. Então preste atenção. Observe como há uma sequência nas bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança: bem-aventurado aquele que é humilde de espírito. Primeira condição é essa: se você se humilha diante de Deus, logo em seguida você chora. Porque você se humilha por causa do seu pecado. E logo em seguida vem a contrição e o choro por causa da sua condição. Uma vez que você chora, você se torna manso, dócil para com Deus. Aí vem a quarta coisa. Você não fica parado, simplesmente lamentando a sua condição. A palavra do Senhor fala o quê? Bem-aventurados, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão? Uma vez que você percebe sua condição, e a condição do mundo ao seu redor, e você chora por si mesmo e pelos outros, se você clamar, você fala: Deus, muda a minha vida. Muda a minha vida, muda o meu vizinho, muda esse país, muda essa cidade, muda as instituições, muda as pessoas, muda a família. Mas havia uma sede de justiça. Fome e sede de justiça. Eu queria falar um pouquinho mais dessa bem-aventurança. Primeiro, fome e sede. O que significa essa expressão? Fome e sede é uma condição básica para haver crescimento. Onde não há fome e sede de Deus, Deus não se manifesta. Deus não se revela para aqueles que não têm fome nem sede. Fome e sede é condição básica para Deus se mostrar, para Deus vir e operar. E você sabe, a ausência de fome nos fala de doença espiritual. Condição espiritual problemática é quando não há fome em nós. E é interessante, já falei para os irmãos isso algumas vezes, né? A palavra de Deus é cheia de paradoxos. Você sabe quem é que tem fome? Quem come. Só os que comem têm fome. Quanto menos se come, menos apetite se tem. E essa é uma grande verdade. O Senhor fala que ele tem fome e sede. Por que fome e sede? Não é só fome, é fome e sede. Porque fome associada com sede nos fala de algo que gera obsessão. Não é verdade? É obsessão. Quem está com fome e sede não consegue se concentrar em outra coisa. Não dá. Nem dormir não consegue. Não trabalha, não estuda, não lê, não faz nada. Por quê? Porque aquilo é premente, aquilo é urgente. Chega a ser dolorido. Uma sede profunda, ela dói. É angustiosa. É uma fome e sede de quê? De justiça. Essa palavra justiça, se você quiser anotar, ela tem três implicações. Justiça, na Bíblia, sempre nos fala de três coisas.
justiça para com Deus, justiça de caráter e justiça social. Alguém vai dizer, pastor, qual justiça eu devo ter fome e sede? Por todas. Todas elas. O homem de Deus, aquele que é cidadão do reino, ele tem fome e sede de justiça em todos os níveis. Primeiro nível, justiça para com Deus. Que justiça que é essa? De poder chegar diante de Deus, de poder erguer mãos santas no santuário, de poder ser aceito diante de Deus, ser justificado. Sabe o que é bom a respeito disso? É sabermos que o sangue de Jesus nos lavou de todo pecado. Digo, eu já fui lavado de todo pecado pelo sangue do Cordeiro. Sabe qual é a implicação disso? É que quando você vem, ou quando você se achega diante de Deus, para Deus, é como se você nunca tivesse pecado. Acho que você não entendeu, vou falar de novo. Vou explicar melhor para você. Você não é um criminoso perdoado. Porque criminoso perdoado é o que, na verdade? Criminoso. Ele recebeu um indulto, mas ele é criminoso. Entendeu o que eu estou dizendo? Alguém que matou alguém, um assassino, ele foi perdoado, mas largou de ser assassino? Não, é um assassino perdoado, mas é assassino. Você não é um assassino perdoado, você não é um criminoso perdoado. Segundo a palavra de Deus, você nunca pecou. Você nunca cometeu erro nenhum. Para Deus, você não tem passado. É isso que o sangue de Jesus faz. Ele apaga o seu passado. De tal maneira que quando você vai orar, é como se você nunca tivesse pecado diante de Deus. Sabe o que significa isso? Isso nos dá autoridade. Por que eu estou aqui diante dos irmãos ministrando? Porque você acha que eu sou mais santo que alguém? Porque você acha que eu sou uma pessoa ignorante, estúpida? Ou porque eu sou presunçoso? Não. Eu estou aqui porque eu creio no sangue de Jesus. Então eu me coloco aqui diante de Deus e sei que o Senhor vai honrar o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque diante de Deus, o sangue de Jesus me faz tão limpo que eu não poderei ser mais limpo do que eu sou hoje lá no céu. Já sou tão limpo quanto devo ser, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida, sobre a sua vida também. Essa é a primeira justiça. É satisfeita, é saciada. Você vai ser farto dela. Quanto mais você entender, ela melhor. Deveríamos falar do sangue do Senhor Jesus constantemente, porque é vital. Mas há um outro tipo de justiça, a justiça do caráter, da conduta, do dia a dia. Sabe, aquela que você ora e fala para o Senhor, Senhor, eu quero ter justiça no meu casamento, eu quero ser justo com o meu irmão, eu quero ter justiça no meu trabalho, eu quero ter justiça em todos os meus relacionamentos. Você tem fome dessa justiça? Quantos têm fome dessa justiça aqui? Ou você quer ter fome? Uma coisa é querer ter fome, outra coisa é ter. Hoje eu aconselhava uma pessoa nova convertida, e eu acho tão bom quando eu encontro um novo convertido assim. E ele chegou desesperado por Deus. Ele dizia, pastor, eu não aguento essa vida de pecado. É maravilhoso ouvir isso, né? Pastor, eu não aguento isso, eu não aguento mais trair minha mulher, eu não aguento ficar longe do meu filho, eu não aguento mais dinheiro errado, eu não aguento pecado, eu não quero mais isso, eu quero outra vida, eu quero ser outro homem. Eu falei, vem no lugar certo. Chegou no lugar certo. O Senhor vai fazer de você uma nova criatura agora mesmo. Acho que ele ficou assustado, ele pensou que ia passar para ele uma listona de coisa para ele fazer em casa, né? Ah, é? Então vai começar mudando algumas coisas na sua vida. Não, não tem lista nenhuma. A primeira coisa que faz é Deus. Você começa só com a fome e sede. Sabe, aquele desespero. Não aguento mais ser assim. Eu não aguento meu temperamento mais. Já chegou nesse ponto alguma vez? Eu não aguento mais ser explosivo. Eu não aguento mais meu mau humor, minha impaciência. Eu não aguento mais minha maldade, minha mesquinhez, minha avareza. Já chegou nesse ponto? Chegou nesse ponto, você vai ser saciado, vai ser farto. Só os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Você tem que ter fome disso. Você tem que se cansar da sua vida e ter fome da justiça que vem de Deus, do seu caráter. Quantos querem isso na sua vida? Tenha fome, tenha desespero por Deus. Terceira justiça é a justiça social. Há uma tendência entre nós, evangélicos, mas Deus vai mudar isso, porque, irmãos, nós sonhamos com o mover de Deus. Quantos sonham mover de Deus aqui? Deus tem movido, sabe? Deus tem movido. Deus tem movido, nós temos visto isso pela televisão, quantos têm sido tocados pelo poder de Deus. Eu sei que tem movido, mas há ainda um mover maior que nós ansiamos. Sabe o que eu sonho? Eu sonho de ver o Evangelho, o poder do Evangelho, penetrando de tal maneira na sociedade, nas camadas da sociedade, que vai mudando as coisas.
Sabe, o sonho de ler no jornal, sabe, que o nosso trânsito mudou. Mas não é mudou porque colocaram multas mais altas, não. Mudou porque as pessoas se tornaram mais educadas. Sabe o que eu sonho? De ler no jornal que caiu o índice de violência, de assalto e roubo. Mas não é porque a polícia ficou simplesmente mais eficiente, não. Mais do que isso, porque as pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Sabe o que eu sonho? Eu sonho de ler, sabe, que há justiça nos tribunais, que não há juízes corruptos, sabe, que não há políticos corruptos, que não há deputados, nem vereadores, nem senadores, nem prefeitos, nem governadores, ninguém envolvido em corrupção, que há lisura em todos os processos, sabe, que há igualdade de oportunidades, sabe, que há igualdade de oportunidades socialmente falando, racialmente falando, que há igualdade de oportunidades de favorecimento para aquilo que é direito legítimo de cada cidadão, sabe, no transporte, na saúde, na educação. Sabe o que eu sonho de ver acontecendo no país? Justiça, justiça social. Você tem que ter sede por isso. Ô irmão, eu não sei se você pensa nas coisas de Deus, mas quando eu vejo jornal, e eu leio frequentemente, a minha reação mais comum, minha esposa percebe isso, eu sempre falo, ô Deus, vem o teu reino, vem o teu reino. Às vezes quando eu ouço as manchetes eu falo, Senhor, vem o teu reino de justiça, eu tenho fome de justiça, que do céu chova justiça sobre nós, chova como torrentes, diz Isaías. Que chova sobre nós justiça. Ô irmão, você tem que desejar isso também. Alguém fala, pastor, temos que fazer algo. Vamos começar tendo essa santa fome e sede que produz uma santa indignação com o inferno. E desejar ver isso em todos os níveis. O nosso país, meu querido, se o Senhor não voltar brevemente, o nosso país vai ser tocado por um povo santo que tem fome e sede de justiça. Porque Deus está levantando um avivamento não mais do oba-oba, mas de um padrão de cristianismo bíblico, cristianismo genuíno. Sabe, irmão, não cristianismo só de falar frases de efeito, não cristianismo só de falar frases gostosas de ouvir, sabe, mas cristianismo que fala das bem-aventuranças, que fala de ser sal, que fala de ser luz, que fala de transformar, que fala de caráter, que fala de ter fome e sede de justiça. Justiça para com Deus, justiça para consigo mesmo e justiça para com o próximo. Justiça social, nas instituições, nos relacionamentos, no governo, na família, em todo lugar. Quantos querem ver isso acontecendo? Ô, irmão, meu coração, sabe, treme por isso. Arde por isso. É por isso que eu sou pregador, que eu sou pastor. Eu não sou pastor por causa de profissão. É porque um dia Deus me mostrou que esse é o único caminho, não há outro. Sabe, se eu quero lutar por alguma coisa, eu vou lutar por isso. Aqueles que abraçaram a causa do socialismo, do comunismo, estão aí agora, todo mundo agora de vez. Não sabe o que falar, porque fracassou, não funcionou. Desperdiçaram um pedação da vida deles. O bom é investir no reino de Deus, porque não passa. Os valores são eternos. E o poder de Deus está disponível a nós o tempo todo. Quantos dizem amém sobre isso? Olha o que a palavra do Senhor diz. Uma vez que eu tenho fome e sede de justiça, o Senhor Jesus vem e fala algo interessante. Ele fala, bem-aventurados os misericordiosos. Por que misericordioso? Deixa eu falar uma coisa para você. Qual que é a atitude normal de alguém que tem fome e sede de justiça social? Qual que é a postura normalmente dele? Alguém que está indignado com a corrupção, com a sujeira. O que ele clama, na verdade? Punição. Punição, não é isso? Queremos punições exemplares. Queremos ver gente sendo punido. Queremos ver gente sendo execrado publicamente por causa do seu comportamento. É ou não é? Quem tem fome e sede de justiça quer isso. O Senhor vem em seguida e fala, mas felizes, bem-aventurados são os misericordiosos. Porque quem tem fome e sede de justiça pede punição, mas o misericordioso clama por perdão. Entendeu a diferença? O equilíbrio está aqui. O equilíbrio está aqui. Não é uma questão só de ter fome e sede de justiça, mas também de ter misericórdia. De falar, não, errou. Realmente merece a justiça, mas não serei eu que vou exercê-la, porque quanto a mim eu vou executar misericórdia agora. Agora eu vou nos presídios. Agora eu vou lá oferecer a graça de Deus para os rejeitados. Agora que eles foram punidos, eu vou lá falar da graça, do perdão. Vou falar que a vida pode ser diferente. Vou falar que eles podem sair de lá, vou falar do amor de Deus para eles. Vou dizer que Deus os ama e os aceita do jeito que eles estão. E que eles podem estar presos por fora, mas Deus pode libertá-los por dentro e fazer deles nova criatura. Esse é o misericordioso. Sabe o que é o misericordioso? O misericordioso é aquele que é duro consigo e tolerante com o outro. Porque tem gente que é muito condescendente consigo mesmo. Esse não é misericordioso. Isso ele está apenas
sendo tolerante, leniente, complacente com o erro dos outros. Misericordioso só pode ser quem é correto consigo mesmo. Quem não se permite, não se admite sair fora do padrão de Deus. Sabe, quem não aceita desviar-se do caminho. Só esse pode ser misericordioso, porque esse poderia jogar a primeira pedra, talvez. Esse talvez pudesse exigir justiça, mas ele não faz. Ele oferece o perdão. Ele oferece a graça de Deus. Quantos podem oferecer a graça do Senhor aqui hoje? Você pode oferecer? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Percebe que há uma sequência nas bem-aventuranças? Percebe isso? Olha o que diz mais. Verso 8, perdão. Bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus aqui tem em mente o coração, em contraposição aos fariseus. Porque os fariseus só se preocupavam com aquilo que era exterior. Sabia disso? Fariseu só ligava para aquilo que era exterior. E o Senhor fala, o que é exterior não serve. Deus não olha como olha o homem. Deus não vê como nós vemos. Deus olha o coração. Tem que ser limpa no coração. Não adianta lavar a mão para comer. Não adianta ter uma aparência exterior limpinha. Não adianta ser um bom cidadão por fora e por dentro cheio de sujeira, motivações erradas, atitudes erradas, coisas que os homens não veem, mas a maldade está arraigada lá dentro. E o Senhor diz, eu olho o coração. Às vezes tem gente que por fora é barulhento, grita, esbraveja, mas por dentro o coração dele é aceitável diante de Deus. Sabia que é possível isso? Tem gente que por fora você fala, esse sujeito não é possível, tem uma vida muito errada. Mas às vezes por dentro, o coração dele é aceitável diante de Deus. Porque ele é limpo de coração. É limpo de motivação. É limpo nas suas atitudes. Há uma diferença na Bíblia entre ser limpo e ser puro. Não é a mesma coisa. Qual que é a diferença entre ser limpo e ser puro? Quem sabe? Limpo está ligado com sujeira. Pureza está ligado com mistura. Então entenda isso. Você pega um copo d'água. Você pega um copo d'água. Essa água, você joga nela limão e açúcar. Ela ficou suja? Hã? Mas ela está pura? Não, está misturada. Entendeu? A água misturada não significa pecado necessariamente. O que significa na prática isso? Deus quer um coração limpo e um coração puro. O coração limpo é aquele que rejeita a sujeira do pecado, que rejeita a malícia do pecado. Esse é o coração limpo. Mas o coração puro é aquele que é só para Deus. Ele não divide o coração com outra coisa. O coração dele é inteiro para Deus. É isso que ele quer mais do que tudo na vida, agradar a Deus. Ser encontrado fiel diante de Deus. Ouvir o elogio que sai da boca de Deus. Ouvir Deus dizendo, servo bom e fiel. Essa é a aspiração, esse é o sonho dele. É isso que ele deseja. Esse é o puro de coração. Portanto, busque sim ser limpo. Mas busque também ser puro. Quantos querem isso nessa noite? Isso é algo que está no seu coração? A palavra do Senhor te fala da recompensa. Olha o que diz. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê, meus irmãos? O que significa ver a Deus? Hoje nós podemos ver a Deus. Ver a Deus na Bíblia nos fala de revelação. Tem pessoas que falam, ô pastor, eu queria tanto poder ter revelação na palavra. Eu queria tanto poder ver aquilo que o irmão vê. Eu queria poder ler a palavra e sentir Deus falando comigo. Ver Deus. Eu queria ver Deus nas circunstâncias. Você vê a Deus? Você vê a Deus nos seus problemas? Você está conseguindo ver a mão de Deus oculta nas circunstâncias? Tem um hino antigo que fala que Deus está nas sombras. Conhece esse hino? Sombras, Deus está nas sombras. Sabe por que Deus está nas sombras? Porque só os limpos de coração podem ver a mão de Deus na circunstância. Só aquele que é limpo de coração consegue perceber a mão de Deus conduzindo tudo para o bem dele. Quem não é limpo e nem puro de coração se desespera. Sabe, briga com Deus. Fica emburrado com Deus. Já ficou emburrado com Deus algum dia? Tem gente que fica emburrado com Deus. Porque não consegue enxergar Deus em circunstância. Outros clamam, Deus, onde é que você está? Me largou. Largou. Por que ele fala isso? Porque não está vendo. Sabe por que não está vendo? Porque não é limpo de coração. Os limpos de coração percebem a mão de Deus. Conseguem notar que Deus está por detrás.
conseguem perceber que quando Deus chega, as coisas são diferentes. E esse sim é próspero. Esse sim é abençoado. Entende? A gente tem uma ideia de riqueza tola. A verdadeira riqueza, só onde Jesus chega. Porque só Ele é que tem valor. Só Jesus é precioso. Posso ouvir um amém dos irmãos? Ele é precioso? Onde Ele chega, as coisas mudam. Eu sempre gosto de dizer isso. Você pode ter dinheiro para comprar o melhor colchão. Mas o que adianta se você não tem sono? Sono só tem quem Deus dá. Em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque é o Senhor que dá sono. Os outros não. Os outros têm que tomar aquele remédio forte. Qual é o nome daquele remédio? Outro dia eu vi na Veja um personagem aí conhecido no Brasil inteiro, faz programas o dia inteiro na televisão, dizendo que não consegue dormir. Só dorme com remédio. Por quê? Tem todo o dinheiro, tem o melhor colchão, tem a melhor cama, um ar-condicionado, o melhor conforto, mas não tem sono. Você pode estar na sua casa, que é uma tapera, tem uma goteira do seu lado. Mas quando você dorme, pode ter uma enchente que você não acorda. É ou não é? Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Sabe o que aconteceu um dia comigo? A gente morava numa casa e a minha mãe resolveu sair para fazer não sei o quê. E eu fiquei em casa e fui dormir e tranquei a porta. Achei que ela tinha chave. E dormi. Ninguém conseguiu me acordar. Chamaram um pessoal para subir no telhado, arrancar as telhas e me cutucar com um pau lá embaixo. Esse mês eu acordei meio bêbado, né? Achei que era arrebatamento da igreja. O céu está se abrindo aqui no quarto. E fui abrir a porta. Não acordo. O pessoal fala, você não tem medo de telefonar de madrugada? Não tem medo, não vejo. Se me ligar não adianta, eu não acordo. Sabe por quê? Em paz me deito e logo pego no sono. Entende? E comer. Tem gente aí que é rico, come de tudo. Lagosta. Já comeu lagosta? Não perde nada. Não ganha uma picanhazinha, não. Eu já comi lagosta, porque pagaram para mim. E muito bom, né? Você comer comida cara, comidas caríssimas. Qual que adianta você não ter apetite? Igual quando você está com fome, de fome eu entendo. Aleluia. Eu parei de falar de comida, o povo estava falando que eu estava com fixação em comida. Toda ilustração sobre comida. Mas, irmão, sabe o que eu mais gostava antigamente? Hoje eu não faço mais isso. Chegava tarde da igreja, às vezes dando aula no seminário, ia para a cozinha, pegava todo o resto do almoço. Jogava na panela, né? Farinha, pimenta, misturava tudo, um ovinho em cima, deu água na boca. Quando você está com fome, isso aí é um manjar. Eu comia e achava bom ainda. Você pode achar estranho. Tudo depende de ter fome. Você pode ter dinheiro e não ter fome. O que adianta? Não ter fome. Deixa o Senhor entrar. Se Ele entrar, você vai ser verdadeiramente rico para Ele. Pode entender o que eu estou dizendo aqui? Oh Deus, como é bom ser bem-aventurado. Quantos são bem-aventurados aqui? Fala para o seu vizinho, você é um bem-aventurado. Fala para ele. Você é um bem-aventurado. Por quê? Bem-aventurado porque você tem o privilégio, sabe, de ter uma vida com sabor, com cor. Sua vida tem cor, tem sabor, sabe? Seu descanso é mais gostoso. Você consegue comer com prazer. Porque alguém entrou na sua história, entrou na sua vida. A palavra do Senhor fala, para encerrar essa parte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe, meus irmãos, a gente fala de pacificador. Jesus disse que Ele não veio trazer paz, veio trazer espada. Ele não veio para juntar, veio para separar, Ele disse. Porque os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Olha o que diz em Mateus 10, verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Que coisa! Entretanto, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nós nunca deveríamos procurar conflito com ninguém. Nunca busque conflito. Procure estar em paz com as pessoas. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 3,11: aparte-se do mal, pratique o que é bom e busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. E Romanos 12:18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de você, tenha paz com todos
os homens. Mas entenda uma coisa, paz é diferente de apaziguamento. Está me ouvindo? Não é para apaziguar, para ter paz. Paz tem preço. Apaziguamento não. Apaziguamento é paz barata. Você não deve ter paz barata com ninguém. A paz tem um preço. É o preço de reconhecer o erro, o preço de pedir perdão, é o preço de exortar o faltoso. E as pessoas não querem isso. Às vezes elas querem a paz, mas a paz sem falar nada. Tá bom, vocês vão esquecer essa situação, né? Você esquece, eu esqueço também. Isso não é paz. Isso é apaziguamento. Nós somos pacificadores. Paz tem um preço. Para ter paz genuína, não posso vender os princípios, não posso vender os padrões, não posso abrir mão da justiça, não posso abrir mão do direito, não posso abrir mão do padrão de Deus, da palavra, para ter paz com alguém. Se alguém quer ter paz comigo, mas ele quer ter paz comigo na prostituição, no erro, no homicídio, não pode ter paz comigo, porque a paz tem preço. Se alguém quer ter paz comigo, mas ele quer apenas uma convivência pacífica, não vai ter paz comigo, porque eu não sou político. Jesus não era político. Não é essa paz. Tudo pode ter a parte de graça. Sabe, meus irmãos, existe evangelista que é evangelista de barato. Por que é barato? Porque é evangelista sem discipulado, sem compromisso. Tem uma graça que é uma graça barata. Porque é uma graça para tomar a oportunidade para pecar. É aproveitar da bondade de Deus para fazer o que é errado. E tem uma paz também que é uma paz barata. É a paz que nós fazemos com os outros, é um estender a mão por cima do muro. Sabe, é uma convivência simplesmente. Uma tolerância mútua, mas sem paz nenhuma. A paz que vem de Deus tem um preço. Sabe o preço de quê? O preço de ser humilde de espírito, se humilhar. O preço de chorar pelo erro, pelo pecado. O preço de ter fome e sede de justiça. Sabe, quando existe isso, a mansidão vem e a paz vai ser a consequência. Mas se você quer ter paz, sem fome de justiça, você quer ter paz, sem chorar pelo pecado, você quer ter paz, sem ser humilde de espírito, não funciona. Não funciona. Não há paz assim. É por isso que o Senhor Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas espada. Porque as pessoas querem paz, mas não querem pagar o preço. Quase tudo é assim. Mas tem entre igrejas também. Alguns falam, pastor, irmão, vive em paz com todos. Não vive em paz com todos. Porque com alguns não dá para viver em paz. Porque eles não andam de acordo com a palavra de Deus. Eles têm uma vida torta, uma vida errada. Com esses, não dá para ter paz. Não dá para ter comunhão. Quanto entende o que eu estou dizendo? Pega a sua mão para o Pai. Feche seus olhos. Diga, nessa noite, eu declaro que o Espírito de Deus faz de mim um bem-aventurado. Diga, a mansidão de Deus está no meu coração. E eu sei que vou herdar a terra. Diga, Senhor Jesus, coloca no meu coração, no meu espírito, fome e sede de justiça.